Desde que eu anunciei que o meu livro em inglês, The Parallel Life of Our Dog, ia ser publicado nos Estados Unidos, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando se vale a pena escrever diretamente em inglês ou em outro idioma para facilitar a publicação, para facilitar a inserção no mercado editorial. Pois como a gente sabe, não é fácil publicar no Brasil, não é fácil conseguir entrar numa editora no Brasil. Então, na cabeça de muita gente, e essa foi a minha lógica também, escrever em outro idioma ou traduzir os textos para um outro idioma facilitaria encontrar uma editora no exterior, posto que o mercado americano, o mercado europeu é muito mais aquecido, muito mais aberto a novidades e muito maior do que o brasileiro. Antes de tudo, antes de você perguntar se você deveria escrever em outro idioma para poder publicar fora, é fazer a pergunta: eu consigo escrever em outro idioma? Porque as respostas são diferentes, né? Realmente eu acho que vale a pena escrever em outro idioma para poder publicar fora, mas você tem que dominar a língua que você vai escrever. Não basta apenas querer, você tem que dominar o idioma assim como se domina o seu próprio idioma, como se domina o português. Então eu vou contar o meu próprio caso, como é que foi para mim esse processo de passar a escrever em inglês, para que você tenha uma noção de quão difícil isso é. Eu estudo inglês desde os 14 anos, foi quando eu comecei a fazer curso de inglês numa das melhores escolas de idiomas de Curitiba. Minha irmã trabalhava lá, então eu era bolsista, eu podia, durante vários anos estudei de graça lá. E eu fiz o curso integral, estudei até o Advanced, depois eu fiz curso para professor de inglês. Eu assisto filme sem legenda, eu leio livros, acho que eu leio mais inglês do que em português até hoje. E depois eu fui morar nos Estados Unidos, morei 4 anos nos Estados Unidos, posteriormente morei na Inglaterra por mais 2 anos, e mesmo assim eu nunca me senti tão confiante assim para escrever em outro idioma, porque são competências diferentes, você pode falar uma língua perfeitamente, você pode entender tudo, falar tudo, e ser analfabeto nessa língua, como acontece com brasileiros. Tem gente que fala português, entende português, brasileiros mesmo, e que são analfabetos. Então você dominar a escrita, dominar a leitura, dominar a escrita são competências diferentes, competências específicas que você tem que desenvolver à parte, além da fala, além da compreensão. E foi o que eu fiz. Quando eu decidi que eu ia passar a escrever em inglês, eu comecei a estudar gramática inglesa, comecei a ler livros de gramática e também comecei a participar de grupos. Comecei a fazer cursos de escrita em inglês e há vários cursos disponíveis online para isso. Se você procurar, por exemplo, no Coursera, no Open Learning ou no edX, você vai encontrar cursos de gramática, cursos de escrita em inglês. Muitos deles são voltados para o ambiente acadêmico, né? Você vai aprender, por exemplo, como escrever uma dissertação em inglês, como fazer um composition, mas para mim foram importantes para poder me habituar mais com a escrita, para ter um feedback das pessoas, porque você tem pessoas do mundo inteiro participando ali, então as pessoas vão te dar um feedback de como está a sua escrita, e você vai aprender algumas estruturas mais básicas para poder te ajudar a elaborar bem as ideias num outro idioma. Porque quando você vai escrever no outro idioma, não está apenas alterando a sua língua, você não está apenas alterando a sua estrutura de escrita, mas também sua estrutura mental. Você tem que pensar como se fosse um local. Porque às vezes você vai traduzir uma frase gramaticalmente correta, uma frase que faz sentido em português para o inglês, e isso não faz sentido nenhum para um local que vai ler aquilo ali depois. Ou seja, para mim foi um processo de realmente voltar a estudar a escrita mesmo, como produzir um texto em inglês, para que isso soasse mais natural possível e legível para um leitor nativo. Então eu fiz vários cursos mesmo, e escrevi bastante em inglês e mandei para revistas literárias americanas. Eu mandei para centenas de revistas literárias e consegui 2 publicações. 2 contos meus foram publicados em revistas americanas. Isso foi me dando um pouco mais de confiança para poder começar a traduzir meus livros ou a escrever em outro idioma. Depois, o que eu fiz também foi participar de grupos de debate com escritores. Havia um muito bom da Amazon que fechou, que era o Write On. Você se encontrava online com escritores dos Estados Unidos, da Inglaterra principalmente, e ali você punha o seu texto e eles te davam feedback e também comentavam muitas vezes sobre problemas gramaticais. Como na minha descrição e na minha apresentação no grupo eu falava que eu era brasileiro, escrevendo em inglês, tudo isso, então as pessoas quando vinham fazer o feedback, elas já sabiam das minhas dificuldades e me davam pareceres, me davam observações sobre certas traduções que soavam estranho em inglês. Isso me ajudou muito também a prestar atenção em certos detalhes que estavam passando despercebido antes. Então eu comecei a escrever The Parallel Life of Our Dog, que foi o primeiro livro que eu escrevi inteiramente em inglês. Eu comecei em português, eu não gostei do resultado porque não soava natural, e depois eu mudei para o inglês. E quando eu passei para o inglês, parece que fluiu melhor. Só que o que aconteceu nesse processo? Quando eu passei a escrever em inglês, a minha linguagem ficou muito mais simplificada. Quando eu escrevo em português, eu sou o senhor da minha linguagem, eu sei o que eu quero dizer, eu sei como eu quero dizer, eu sei como atingir o melhor efeito para aquilo. No inglês,
o meu vocabulário é muito mais limitado, a minha articulação linguística é muito mais limitada, eu não consigo fazer os encadeamentos que eu consigo fazer em português, porque às vezes eu faço, sei lá, escrevo um texto ali, eu tenho alguns livros meus que eu tenho às vezes um parágrafo que tem 2, 3 páginas. Consigo fazer esse encadeamento, consigo escrever frases longas, com vírgulas, com ponto e vírgulas, com, sabe, coordenações, e no inglês é muito mais restrito. Então a tendência é que eu escrevesse frases mais curtas, parágrafos mais breves também, textos mais pontuais, não tão sofisticados. Embora para mim seja um contra, eu acho que isso foi uma vantagem para o meu texto, porque isso é um texto mais ágil, um texto mais legível para um leitor médio, e eu acho que talvez isso tenha facilitado também na hora da publicação, porque é um texto muito mais ágil e mais fácil de ser lido. Depois disso, sempre quando eu termino de escrever um texto em inglês, o que eu faço, né, eu geralmente reúno ali sei lá, no mínimo umas 30 páginas, e eu mando para uma revisora local. Eu contrato uma revisora norte-americana, geralmente, porque meu inglês é americano, meu inglês é norte-americano, minha ortografia é americana, porque há pequenas diferenças entre a ortografia britânica e a inglesa, então a minha ortografia é americana, o meu vocabulário é americano, as gírias que eu conheço são americanas, embora eu tenha morado na Inglaterra, mas realmente os autores que eu leio, que eu costumo ler, são mais americanos, as séries, os filmes, eu já tenho mais familiaridade com o inglês americano do que com o britânico. Então eu mando para um leitor nativo, um norte-americano, e ela me dá um monte de feedbacks sobre a linguagem, principalmente, porque essa preocupação, né, porque a estrutura já está pronta, eu não vou alterar nada sobre isso, geralmente, e daí o texto retorna, eu faço uma correção e mando novamente para a revisora para ela fazer uma última leitura e o texto fica pronto. Então, mesmo dominando o idioma, mesmo sabendo o idioma, mesmo tendo vivido em países de língua inglesa, eu ainda prefiro que uma nativa leia meu texto para me dizer, porque às vezes, como eu disse, aquilo que parece muito óbvio na sua mente, aquilo que você traduziu do português e que soa, sabe, soa compreensível, para um americano, para um britânico, aquilo ali não vai fazer sentido nenhum. Acho sim que vale a pena tentar escrever em outro idioma, escrever em espanhol, escrever em inglês, escrever em francês, ou algum outro idioma que realmente tem um mercado mais aquecido, que tem um mercado mais aberto. Nos Estados Unidos eles estão buscando novidade, eles realmente se importam com novidades, só que você tem que apresentar o seu texto no idioma deles. Não adianta você chegar com um texto em português lá que ninguém vai te publicar. E lá também você vai precisar de um agente literário, provavelmente, porque o agente literário é a primeira triagem do mercado norte-americano. Você vai mandar o seu livro para um agente literário, ele vai ler umas páginas do seu livro, e vai te dizer se quer ler mais ou se não quer ler, e aí você vai mandar para vários, né? Você pode mandar para uma dezena, uma centena às vezes, e só receber recusas. E depois que você fechar o contrato com um agente literário, se fechar um contrato, né, ele vai mandar para as editoras, e daí começa uma nova etapa, que também é outras recusas das editoras, até que alguma se interesse em publicar o seu original. No meu caso, a minha agente literária é francesa, eu mandei o original em inglês, mas ela representa no mundo inteiro, então ela representa os Estados Unidos, representa na Europa, globalmente, e ela também mandou para um monte de editoras, grandes, pequenas, independentes. E fechamos com essa Nova York, que vai publicar o livro em breve. Ou seja, para mim investir em outro idioma, me arriscar nesse outro idioma que não é o meu, numa terra que não é a minha, para um leitor que não é o meu, valeu a pena, compensou e agora está dando resultados. Eu sempre imaginei que eu publicaria fora antes do que no Brasil, porque realmente no mercado brasileiro você precisa ter mais contatos, você precisa fazer parte da patotinha para poder se consolidar e crescer. Já fora eles estão mais expostos a arriscar em novos talentos, eles estão buscando novos talentos, eles estão mais preocupados com o seu texto, com aquilo que você tem para dizer, do que se você faz parte do grupinho ali e está puxando o saco de alguém. Então, nesse sentido, para mim, realmente valeu a pena. E se você domina o idioma, se você tem essa experiência para poder escrever o texto em outro idioma, qualquer que seja, eu acho que vale a pena, vale a pena. O mercado em espanhol é muito grande também. As editoras principais são na Espanha, mas é um mercado imenso, é um mercado que engloba a Espanha e toda a América Latina falante de espanhol, então é um mercado muito grande. O mercado inglês é gigantesco, é imenso mesmo, e mesmo se você não conseguir uma editora, você pode pôr na Amazon e você vai ter um público muito maior do que você teria publicando em português. E tem outros mercados também grandes, mas eu acho que o inglês e o espanhol são os mercados maiores e que tem mais possibilidades. E se você escreve em português e pode fazer a tradução dos seus textos também, é uma boa ideia, porque já tem o texto pronto, você vai fazer a tradução e vende aí online, vende na Amazon ou tenta uma editora. Então é uma boa saída. Mas como eu disse, vale a pena, só que você tem que realmente dominar o idioma, tem que realmente saber o que está fazendo para ter bons resultados, senão vai ficar uma porcaria. Eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse em tentar escrever em outro idioma, qual idioma que você conhece, que você domina, que você gostaria de tentar. Deixa no comentário aqui embaixo, dê um joinha se gostou desse vídeo. Se no canal só se vê por aí. Abraço, até mais. Tchau.